Boa tarde a todos, está começando mais uma entrevista pelo mundo, diretamente aqui do meu Facebook do Rafael Leopoldi. Hoje a gente vai ficar aqui em Amparo, a gente não vamos viajar pelo mundo hoje, vamos ficar aqui em Amparo. Nesta terça-feira, 19 de maio, nós vamos conversar com a psicóloga Camila do Nascimento, que ela trabalha no CEREST, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalho aqui da cidade de Amparo. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão do isolamento, né? E o que ela traz de abalos psicológicos para gente que fica nessa turbulência, seja de informações, seja de falta de informações ou de excesso de informações. Então, hoje a gente vai conversar com a Camila, que é psicóloga, para a gente discutir um pouquinho sobre isso e ver como que isso afeta a nossa vida, né? Toda essa mudança afeta a nossa vida. A Camila já está aqui, eu já vou colocar a Camila aqui na conversa. Ela já vai entrar, a gente aproveita para dar uma atualizada em toda essa questão de estatísticas e do Covid-19 que está rolando no Brasil e no mundo. Vamos ver. Boa tarde, Ângela. Obrigado aí pela presença. Vamos ver. Não deu para a Camila entrar. Vamos tentar mais uma vez. Enquanto isso, a gente aproveita aqui já para começar a dar uma compartilhada aqui para que Oi, mais pessoas Rafa. possam assistir. Oi, Camila, tudo bom? Oi, Rafa, tudo bem? Show de bola, que bom que você veio, deu tudo certo. E aí, obrigado pela participação, Camila. Agora eu não escutei, Rafa. Não, eu estava aqui agradecendo a sua participação. Muito obrigado por participar, por topar participar dessa entrevista Ah, para a gente bater um papo aí sobre a questão da psicologia e de como que esse isolamento afeta a vida de todo mundo. Obrigado mesmo pela sua uhum. participação. Obrigada eu pelo convite. Eu sempre acompanho as suas entrevistas. Eu estou gostando bastante, Legal. porque eu acho que dá uma visão diferente para a gente do que está acontecendo em outras partes do mundo, cada Essa é a ideia, pessoa, em né? cada setor. Eu estou achando bem interessante. Então, essa é a ideia. Ah, está falhando. Começou lá no dia 30 de março, a visão das pessoas de outros lugares do mundo, para a gente ver que essa não é uma crise que só a gente que está vivendo, né? Que está acontecendo no mundo todo. Sim. Então, esse é um aspecto bastante importante. Legal. Camila, antes da gente começar, deixa eu só fazer meu jabá, porque esse é o primeiro entrevista pelo mundo com patrocínio. Penso o quê? Aqui, ó. É justo. Dá pra ver. Tô bonito. Tô aqui agora vestindo uma camiseta da Triton, que é o apoio da MB Store, da minha grande amiga Mariana. A loja fica ali na Bernardino de Campos, número 45, um pouquinho antes de chegar na Praça Padua Salles. Então, obrigado aí, Mariana, pelo apoio. É bacana a gente ver as empresas começando a apoiar esses projetos. E só para deixar claro, a loja dela está fechada, como manda a lei, ela está trabalhando só com delivery. Então, o WhatsApp dela é 996935267. Então, todo mundo entra lá no Facebook dela. E aí, quando você precisa de alguma coisa, uma camiseta, uma blusa, um vestido, uma saia, ela fotografa praticamente a loja toda, manda para os clientes escolhem, depois é feito pelo delivery. Então, tá aí a forma como ela encontrou de continuar trabalhando, mas respeitando o isolamento. Legal. Show de bola. Então vamos lá, Camila. Vamos lá, Rafa. A gente marcou, né? A gente conversou antes para saber como é que a gente ia levar essa Sim, conversa e a gente marcou vários pontos assim, né? alguns Então, aspectos. Isso. vários aspectos. Aí eu queria que você começasse dizendo assim, como que esse isolamento afeta as pessoas no geral? E depois a gente vai segmentando assim em outras áreas. Mas no geral, essa questão de uma hora para outra
a gente não poder mais sair de casa e ter que ficar em quarentena. Como é que é isso na cabeça das Sim. pessoas? Então, em primeiro lugar, a gente precisa fazer uma contextualização que e é tudo muito novo, né, Rafa? Assim, é uma nova, maneiras novas de manejar, formas novas de lidar. Tá dando uma travadinha na sua internet, Camila. Travou, gente, do Brasil! Olha lá, fazia tempo que não acontecia isso. Fazia tempo, umas 2, 3 lives aqui. Agora, como tem pouca live durante a semana, parece que faz bastante tempo. Pessoal, aguarde aí. Vamos ver se dá certo aí para a internet da Camila. Vamos lá. Vamos lá, internet. Não nesse momento. Quando ela atualizar. Ah lá, voltou. Tá me Caiu escutando, minha Camila? conexão aqui total. Então, voltando, né? Voltando. Falando falando sobre o isolamento propriamente, né? Primeiro que assim uma questão mundial, né? De uma doença nova, de uma situação completamente nova e diferente de tudo que a gente já conhece, né? Apesar de que, se a gente pegar aí a história da epidemiologia, a gente vai ver que existiram outras doenças, outras epidemias, outras pandemias, né? De tempos em tempos na humanidade, mas sempre pega a humanidade de uma forma de surpresa. Então, assim, a gente vive uma ruptura daquilo que é presumível, né? Daquilo que é previsível, daquilo que a gente tem planejamento na nossa vida. Então, essa quarentena, esse isolamento, como medida de prevenção ao coronavírus, veio romper com a realidade que a gente estava acostumado, com aquilo que era o conhecido nosso. Então, isso lógico, né? A gente tem que levar em consideração que muitas pessoas vão viver isso, né? E vão sofrer essa consequência dessa ruptura, dessa crise que nós estamos vivendo, de uma elas vivem em realidades diferentes. Então, para algumas pessoas vai ser mais tranquilo, para outras vai ser mais complicado, porque dentro da crise de saúde a gente tem outras diversas crises, né? Como a gente pode acompanhar aí. E Tanto que agora, no começo, o pessoal até falava, não, mas a gente tem dengue, a gente tem malária, a gente tem tantas outras coisas acontecendo, e nada disso faz com que a gente tenha que parar o nosso estilo de vida, a nossa forma a de nossa vida, né? vida, exatamente. Mas é justamente isso, né? É a ruptura com aquilo que é previsível, com aquilo que a gente consegue planejar e consegue controlar de uma certa maneira, porque as outras epidemias, né? A epidemia de dengue, a epidemia de malária, a epidemia de febre amarela, por exemplo, são doenças já conhecidas e que têm, assim, modos de Né? Tem tratamento, tem protocolos de atendimento. Exatamente. Então, isso dá um pouco mais de segurança para a gente, né? No sentido de que a Então, gente mas não e aí? precisa. E como é e como é que a gente trabalha isso na nossa cabeça? Porque né, é o que a gente estava falando. Eu conversei com gente do mundo inteiro. Tem lugar que foi lockdown logo de cara e trava tudo. Tem Fechou lugar tudo. que foi mais maleável. E tem lugar que não aconteceu nada e a vida que segue, né? Uhum. Como é que a gente coordena isso? Porque tem questão de ansiedade, tem questão de trabalho, tem questão de falta de trabalho, né?
Como é que a gente tenta lidar com isso? Então, eu acho que o principal foco aí, né, dos aspectos psicológicos é, em primeiro lugar, a gente identificar isso como um evento realmente coletivo, né, não é uma desestrutura e uma disfunção pessoal, então não é fraqueza de cada pessoa, tá? Então, o primeiro Vamos ponto lá, é internet. esse. Ah, Oi. O primeiro ponto que é esse. deu uma piscada aqui na internet. Ah, é? Então, vou repetir. Assim, a primeira coisa é a gente identificar esse evento que nós estamos vivendo, a pandemia, como um evento coletivo. Não é uma coisa isolada, não é uma disfunção ou uma desestrutura das pessoas em individual, sabe? É uma coisa coletiva. E eu acho que o primeiro ponto para a gente poder lidar um pouco melhor com isso, Rafa, é a gente identificar o que a gente sente, tá? Então, assim, ansiedade é uma palavra ótima, porque ela define um milhão de coisas e nada ao mesmo tempo, né? Porque, né? Porque hoje tudo é ansiedade. Então, né, você tá nervoso, você tá bravo com alguma coisa, eu tô ansioso, né? E não define muito, né? E eu acho que nessa hora é importante a gente esclarecer que todos estamos na mesma situação, todos estamos com medo. Nós estamos com medo do que está acontecendo no mundo. Nós estamos apreensivos a respeito do que vai ser daqui para frente. Essa é a realidade, né? À medida em que a gente vê as notícias aí do mundo, antes de chegar aqui no Brasil, inclusive, que a gente vê milhares de pessoas morrendo de uma doença que ninguém sabe direito o que é muito assustador. Então, eu acho que Então, assim, mas Camila, e essa questão né, você falou é legal que a gente viu já acontecendo em outros lugares, então teoricamente não deveria ser tão novo para a gente, porque a gente já viu, já tem alguma referência, né? Não é uma coisa que sim, aqui aconteceu sem nunca ter acontecido em lugar nenhum, então a gente já tem referência. uhum, Mas a falta de uma linha de ação. Até a gente conversou, só para sim, contextualizar aqui para o pessoal, aqui na cidade de Amparo, no dia 14 saiu um decreto municipal liberando a volta, a reabertura de salões de beleza e barbearias. Aí, então, assim, se a gente estava numa expectativa e numa ansiedade, né, esses profissionais de voltar ao trabalho, sai um decreto. 4 dias depois, sai um outro decreto cancelando aquele e dizendo que não pode mais de novo. Meu, a falta de uma linha, de uma coerência, gera ainda mais conflito, né? sim. Eu acho que assim, essa questão dos decretos, né, municipais, eu estou acompanhando, porque eu trabalho diretamente com isso na orientação das pessoas, das empresas e tudo mais. O que eu entendi dos decretos é que assim, não liberou a abertura. Na verdade, aquele decreto da semana passada foi uma complementação dos estabelecimentos que teriam suspendidas as suas Considerados serviços atividades. essenciais. Suspendidas dos serviços essenciais, exatamente. Que foi aquele do dia foi incluído no decreto do dia 20 de março, que foi aquele primeiro. Sim, o primeiro E assim, ó, quando decretou eu o não sou. isolamento. E assim, eu fui consultar, né? Outras pessoas, porque eu não sou advogada, então assim, é muito difícil de entender. Não, Porque então, é realmente impossível. É fica impossível difícil para a gente, acompanhar. para os seres humanos normais, entender essa bagunça. Isso Acompanhar, gera ainda mais conflito para a gente. sim, exatamente. Porque assim, além de todo o conflito que a gente já está vivendo, em função de todo esse medo, né, pela própria pandemia, né, é o que eu falei, a crise de saúde, ela acarreta diversas outras crises, né? Então, aí a gente tem a crise econômica, a gente tem a crise também individual,
né? Porque aí, assim, é uma questão coletiva, mas que vai repercutir nas suas questões individuais, seja relacionado ao trabalho, seja relacionado muitas vezes à família. A gente está vendo uma grande disparidade, né, das classes sociais, justamente no sentido da contaminação, né, do contágio do coronavírus, que está se espalhando muito mais nas periferias, justamente por quê? Né? Porque as pessoas têm menos condições de ficar em casa, né? Porque precisa trabalhar. Então, assim, tem várias questões individuais que acabam sendo afetadas por essas decisões. E aí, lógico, a gente Camila, mas precisaria ter assim, a gente precisaria ter um respaldo do Estado, né? Que, assim, o Estado também a gente vê que eles estão na tentativa aí de fazer alguma coisa. A gente não sabe direito o quê. uhum. E quais são os principais medos e conflitos que a gente tem numa situação dessa, né? Então a gente chegou a conversar com questão de você não tem mais como, você perde o contato com a sua família, você perde o contato com seus amigos, né? Shopping, mano, não tem mais shopping lá na sexta-feira à noite, a hora que acaba o trabalho, você vai tomar um shopping, não tem mais. Então, assim, você se afasta da É. família, dos amigos, é, é, e você tem contato mais com morte, com, né? Como é que é isso? Quais são os principais Então, medos? eu acho que assim, toda essa questão do isolamento social, ele trouxe algumas questões que são particulares, né, para as pessoas a serem trabalhadas. Que é isso que você falou, né? Poxa, o barzinho de final de semana a gente não tem mais, aquela reunião com os amigos para comer uma pizza, né? Vai ter que ficar para depois. E o depois da quarentena? Então, vai para ficar depois da quarentena, só que a quarentena vai acabar dia 11. Aí não, vai acabar dia 20. E vai acabar dia Aí 30, e não acaba nunca. vai ter que ser para depois da pandemia, na verdade, né? Porque a quarentena tá difícil. Então, e aí, Rafa, a gente, vamos dizer assim, psicologicamente, a gente se vê dentro de uma situação que a gente tem que reinventar, né, os nossos meios de contato, os nossos meios de troca afetiva, né? Porque tudo isso que você falou são meios de trocas afetivas, né? Que a gente social, né? E ele precisa dessa troca. E aí a gente se vê, né, tendo que trabalhar os nossos conflitos internos muito mais do que se a gente tivesse o barzinho do happy hour na sexta-feira, Não é? né? Para falar aquela bobagem, para ficar lá sentado falando bobageira. Exatamente. Então, assim, as pessoas elas estão se vendo também num momento em que elas têm que avaliar melhor o seu próprio conteúdo interno a respeito do que está acontecendo na própria vida, né? Justamente porque o isolamento obrigou a fazer isso. Não é porque ninguém quis, Do nada, do nada a né? vida ficou Mudou a muito sua séria, vida, né? mudou a sua vida, né? Isso mudou a sua vida. E você é obrigado agora a ficar dentro de casa, mesmo não querendo, porque é uma questão de saúde pública, de saúde coletiva, E nem certo? todo mundo, e nem todo mundo tem uma casa Isso, que se sente confortável, né? Que se sente bem. exatamente. Tem gente que não gosta da própria casa, então, pô, vou trabalhar, depois vou na academia, depois eu vou jogar bola, depois eu vou lá e eu chego em casa só para dormir. Exato, E aí, de uma hora para outra, você exatamente, não pode mais sair da casa. exato. Então, assim, esses são outras crises que vêm depois da crise da pandemia, né? Essas são outras E, crises, são as crises e como é que, individuais. e como é que a gente. Porque assim, a nossa. Você falou, né, que a gente tem um planejamento, a gente segue um mesmo quem acha que Uma vive uma previsão. vida maluca,
ele segue uma vida meio que já pré-organizada, né? Tem Então, uma tipo, realidade presumida, né? Mesmo que ele não tenha um planejamento, a pessoa tem uma realidade presumida. Ela sabe o que ela vai encontrar na vida dela, mesmo que ela não tenha plano nenhum, né? Agora então, não. e aí, como é que você planejamento futuro e perspectiva? Porque, que nem, eu estava trabalhando com um projeto na minha cabeça de comprar um carro, por exemplo. Uhum. O que eu faço com o carro agora? Se eu não posso sair de casa, né? Então, tipo, todo o planejamento, eu queria reformar a minha casa. Será que É. reformar a minha casa, apesar de eu estar agora dentro de casa o tempo todo, mas será que eu gastar o dinheiro e investir em reforma na minha casa é o oportuno? A gente fica meio É. sem saber o que fazer e só quer. E aí a gente come, Então, né? come. Então, agora, né, Rafa? Todas essas coisas, né, esses projetos, eles vão ficar em suspenso, né? Pelo menos é o mais saudável a se fazer nesse momento, né? Deixar em suspenso esses projetos, né? Eu tenho conversado com bastante gente sobre isso, que tinham vários tipos de planejamento. Nossa, mas esse ano de 2020, eu falo, gente, pula 2020, pula, porque esse ano vem Covid. Aquele papinho do começo Infelizmente, do ano, né? Não, 2020 vai ser o ano. o projeto, né, Caraca. estava tudo pronto. Mas então, essa situação saiu completamente quando a gente perde o controle de alguma coisa na nossa vida, é muito angustiante, né? A gente fica muito perdido, sem saber o que fazer, confuso. E eu acho que nesse momento, entender realmente esses projetos e esperar, né, tudo isso passar, seja quanto tempo for, porque a gente também não tem essa previsão ainda, né? A gente vê aí as notícias do mundo que estão estudando uma vacina e tudo mais, mas a gente não sabe por quanto E aí tempo a gente ainda a gente. vê, e a gente vê, né, outros países começando a flexibilização, e aí estão começando a abrir, e aí a gente já fica empolgado. Não, vamos Aí abrir, abre, porque se aí tá abre um abrindo pouco lá, e vamos abrir fecha, aqui. abriu as escolas e agora vai fechar de novo. Então, a gente não sabe. Realmente, assim, é muito complicado isso. E do aspecto, É, né, no aspecto psicológico, a gente fica rendido. Então, o que fazer, né, em relação a isso tudo? O que a gente pode fazer nesse momento é realmente focar no momento presente, né? Tomar todas as medidas, todos os cuidados que a gente pode tomar nesse momento e torcer para que isso acabe o quanto antes possível e procurar fazer a nossa reflexão interna também sobre tudo isso, né? Porque como a gente falou que essa crise da saúde, né, em função da pandemia, ela vem desencadeando várias outras crises, inclusive a nossa crise interior, né, da gente lidar com os nossos próprios monstros internos aqui, né, com as nossas próprias questões. Eu acho que esse é o momento, né, assim, de buscar se aperfeiçoar em alguma coisa, buscar conhecer, a Kátia tá falando aqui de meditação, porque assim, tem isso. muitas. A gente vivia, aí assim, esse é um testemunho que eu dou, eu já falei em outras lives, eu vivia numa correria insana. Eu tinha o trabalho no jornal, tinha os trabalhos com eventos, tinha as ações sociais que eu fazia, e era trabalho com associações e conselhos municipais. Então, assim, eu tinha coisa das 7 horas da manhã da noite. E de uma hora para outra
parou tudo, né? Agora eu tenho o Parou. trabalho, tenho o Entrevista pelo Mundo que eu inventei, isso pra você ver, né? Eu já não consegui ficar só com o trabalho, já inventei mais esse outro. Então você tem que parar e começar a olhar mais para você, e às É, vezes a gente não está preparado para isso, né? sim. Isso é uma questão que angustia muito, que é realmente isso. Ah, eu vou ter que parar a minha vida toda. Não é exatamente parar a vida toda, mas você vai ter que parar algumas coisas que você faz para você dar prioridade para outras que são realmente mais importantes nesse momento, né? Então, assim, e até isso, até essa nova realidade também se internalizar, né, na nossa mente, demora um pouco, né? Eu Você vivi acha isso dentro que de casa, que assim, o quê? tá tudo fechado, né? Assim, essa ideia, né, de isolamento social, de evitar o contato com outras pessoas, evitar sair na rua, evitar ir nos lugares, demora para a gente captar essa mensagem, demora para a gente entender que isso não é um castigo para nós, isso é um método de proteção, é uma prevenção, né? Ninguém está fazendo isso para castigar ninguém, né? É porque essa foi É, uma das medidas mais bem-sucedidas que ocorreram em outros lugares do mundo para conter a disseminação desse vírus. É só por isso. é. Mas, aí, Não é porque mas ninguém o é ruim, problema daí não né? é porque eu estou fechando vocês que a gente quer todo mundo trancado dentro de casa. Não tem lógica Imagina, isso, de em jeito nenhum. aspecto nenhum, né? Nenhum. Economicamente não é bom, psicologicamente não é bom, mas Não. hoje é a medida mais eficiente. E a nossa falta de comprometimento com esse isolamento faz com que ele acabe durando mais do que deveria, né? Sim, O exatamente. brasileiro é muito mesmo. Porque assim, ó, você anda na rua, quando era uso de máscara, era sugestão. Você via Uhum. 10% Ninguém. das pessoas com máscara só. Ninguém. 10% eu estou sendo generoso. Tendo Agora bem é tipo legal. obrigado. Aí você ainda Uhum. vê muita gente sem. O Sim. É. brasileiro, ele é, por natureza, ele não gosta de seguir as regras. Então, eu acho que não é só o brasileiro, né? Aí eu vou fazer a análise psicológica disso. Porque, assim, quando a gente se vê numa situação de conflito, quando a gente se vê numa situação de ameaça, uma situação de medo, qual é a primeira reação nossa? É a negação, né? E isso é uma defesa psicológica. É isso que eu estava falando antes. Então, assim, até a gente entender que isso são medidas de proteção, né, que são medidas para que a gente não sofra mais ainda do que a população já está sofrendo com essa doença, demora para cair a ficha, vamos dizer assim. Demora para aquilo fazer sentido. E o que a gente precisa? A gente precisa dar um sentido para tudo isso que está acontecendo. Porque se as coisas não têm sentido, a gente não tem um contorno, a gente não sente segurança, né? E eu acho que assim, ele é um aspecto muito forte, né? Porque realmente ele faz as pessoas agirem, atuarem de forma contrária àquilo que está sendo informado. E essa transição, ela demora um período, ela demora um tempo, a menos que tenha a polícia na rua e vá multar a gente, Ou se né? fosse a questão, ou se fosse a questão do lockdown total, né? Porque quando fica nessa de Sim, vamos ser conscientes, vamos pensar junto, tipo, a uhum, gente viu que não funciona direito. Se fosse um lockdown mesmo bruto, tipo, que nem é, eu conversei com amigos da radical, né? Itália, radical, Na assim, ó, não Argentina, pode sair. é, Aí a pessoa não tem muito jeito, né? aí ela não tem outra opção realmente, né? Enquanto tiver um jeitinho, vai fazendo. Vai fazendo. Enquanto tiver um jeitinho, vai dando um jeitinho. Camila, são É, 16 horas e 29 minutos. Vamos dar só uma atualizada para o pessoal que está uhum, entrando e saindo, que está chegando.
Hoje o Entrevista Beleza. pelo Mundo está aqui em Amparo, conversando com Camila do Nascimento, que é psicóloga do Sereste, o Centro de Referência em Saúde do Trabalho aqui da Prefeitura Municipal de Amparo. Queria aproveitar e falar de uma ação solidária que está acontecendo na cidade, porque a gente, apesar da indisciplina, de sermos indisciplinados e de não seguirmos as orientações coletivamente da maneira como deveria, a gente é um povo solidário. Então, está rolando uma campanha chamada que tem pontos de arrecadação de alimentos e produtos de limpeza do dia 18 até o dia 22 de maio no Jornal A Tribuna, na redação do Jornal A Tribuna, e depois, no final de semana, é lá na Choperia Paraty. Então, todo mundo que puder e tiver interesse em ajudar, porque às vezes tem as pessoas que querem ajudar, mas não sabem nem como. Então, pontos de arrecadação é lá no Jornal A Tribuna e na entrega lá a sua doação, que ela vai ser destinada para as pessoas mais necessitadas. Então, tá aí mais uma ação nossa. E vamos Legal. voltar, então, ao nosso papo. Deixa eu ver aqui, parece que tem uma pergunta aqui. Da Fernanda Faleiros. E aí eu tenho uma também da Mariana, lá da Itália. A Fernanda Faleiros diz que ela está em casa com 2 crianças e um adolescente, irá nos 30. A diferença de 5 anos entre eles. Então, imagina, Nossa. né? Atividades Tem que diferentes. gerar cuidado e atenção para 3 crianças diferentes, né? Então, elas estão lutando e se adaptando. E a Mariana perguntou, a Mariana Ferreira, que está morando lá na Itália, foi uma das primeiras que a gente conversou no Entrevista pelo Mundo, ela falou que uma reclusão de 90 dias em uma criança em idade pré-escolar, o que isso afeta nessas crianças? Tá. Então vamos lá, primeiro a Fernanda. A gente nem tinha combinado, joguei você numa fogueira agora, né? Fez que nem o Faustão agora, hein, Rafa? Você tá fazendo que nem o Faustão, você, viu? Então, primeiro para Fernanda, né? Eu acho que assim, realmente é um desafio muito grande, né, para as famílias que estão com as crianças em casa, principalmente as crianças com idades diferentes. Por quê? Porque você tem que encontrar recurso de atividade para os 2 níveis de desenvolvimento diferentes aí, né? E aí, se os pais estão em casa também, eu acho que facilita bastante, porque aí dá para fazer algumas atividades em conjunto, todo mundo, né? E dá para organizar algumas atividades em separado, de acordo com o desenvolvimento e o gosto de cada um das crianças, né? Dos filhos. Se os pais não estão em casa, aí complica um pouco mais, né? Porque, assim, tem bastante gente que está trabalhando. Eu estou trabalhando, né? Por exemplo. Então, aí já fica um pouco mais complicado, porque aí fica sobrecarregada a pessoa que está em casa, né? Aí cada um teria que fazer a sua programação de acordo com os recursos que tem. Às vezes tem alguém da família que pode ficar junto, que pode participar, que às vezes está em isolamento junto, inclusive, né? Porque aí não vai ser contato Aí social, vai ser o cada isolamento. situação você tem que ir se adaptando com o que tem, né? Aí vai ser o isolamento da família, né? Até para eles poderem se ajudar entre si, realmente, né? E a Mariana, né, falou que 90 dias, né, Rafa? Porque lá na Itália foi o lockdown pesado, Total. então, tipo, não podia nem sair no quintal. Sim. Como é que isso afeta, né, para as crianças nessa Então, idade pequena? depende muito da idade da criança, né? As crianças menores, assim, até 5, 6 anos mais ou menos, que estão começando a ir para a escola, né? Eles não têm ainda também uma clareza da definição de tempo ainda muito certa, né? Então a criança ainda não entende muito bem o que é uma semana, o que é um mês,
né? Uhum. Eu acho que é mais tranquilo, porque aí, assim, os pais, eles podem criar atividades para a criança a partir da internet mesmo, computadores, né, vídeos, e até atividades educativas para manter aquela criança em atividade. É. E Eu, manter o não, pode contato falar. com os amigos. E manter o contato com os amigos. Então, assim, por exemplo, se a criança ela tinha um ciclo de amizade na escolinha, por exemplo, é legal, por exemplo, uma ou duas vezes por semana, a mãe falar, vamos ligar para o amiguinho não sei qual, vamos ligar lá para o Joãozinho, e faz chamada de Aproveitar essas vídeo, tecnologias de hoje, né? Vamos fazer uma aproveitar videoconferência com toda a isso, criançada. exatamente, aproveitar isso, né? E fazer chamada de vídeo para o amiguinho, entendeu? Da escola, né? Combinar com as outras mães para suprir essa necessidade do contato, né? Para suprir essa necessidade do afeto, sabe? Nos primeiros dias, logo nos primeiros dias do isolamento aqui em Amparo, a Jana trabalha numa escolinha, né? Com pequenos também. Sim. E aí a gente criou uma arte lá para a escola, de um texto que elas encontraram na internet. E aí eu achei bem legal, porque assim, Legal. para gente que é adulto, essa pandemia é um caos, né? Então você está estressado por causa de trabalho, por falta de trabalho, preocupado com dinheiro e trancado em casa, preocupado com a saúde, né? Então, assim, para o adulto essa é a situação, mas para a criança, ela vai lembrar, no texto falava que ela vai lembrar que ela passou mais tempo com o papai e com a mamãe, e que foi aquela brincadeira que foi feita, uma cabaninha no meio da sala, um piquenique no quintal do fundo. Então, assim, para a É, criança, não precisa ser tão pesado, né? Aliás, nem deve não, ser pesado criar toda essa situação. Mas também é fácil falar é. quando para gente que não tem filho ainda, né? Para quem tem, para a Fernanda com 3 crianças em casa, chega uma hora que fica doida. Até minha mãe falou que se fosse ela nessa época com nós três, né? Eu, a Dani e o Lu, ela tinha. Imagina, tinha ficado doida. Não é? Então, é isso que eu ia falar. Quando as crianças são um pouco maiores, é um pouco mais difícil, né? Porque aí eles já estão numa outra fase de desenvolvimento, né? E aí já cria outros tipos de relacionamento com os amiguinhos na escola. Então fica mais difícil de você contornar essa situação de uma forma assim tão lúdica, né? Com as crianças pequenas, dá para fazer uma coisa mais lúdica, mais na brincadeira, né? Que nem o texto que você falou, que eu achei perfeito, é exatamente isso, né? Mas com os maiores já fica mais complicado, né? Tem que ter mesmo bastante diálogo, né? É uma coisa tem que ser bem conversada. Eu acho que isso também tem que estar, claro, para os pais, né? E os pais poderem falar para os filhos: olha, a gente está vivendo uma situação atípica, a gente está vivendo uma situação realmente de medo, né? Essa doença, pessoas, como já matou no mundo todo, né? Se fosse uma gripezinha, não tinha matado tanta gente, sabe? Então, essas coisas é importante de falar, né? É importante a gente, assim, refletir para a gente mesmo, mas é importante também conversar isso na família, né? Conversar com os filhos, conversar com os pais. É, eu também recebi, né, bastante relato, assim, de gente de falar, eu não sei o que eu faço com a minha mãe, ela quer sair de casa, ela quer ir no mercado, Não é né? só E não, criança, tem que né? ficar Não em é só as casa, porque ela é crianças. idosa, ela não pode sair. Então, assim, isso também, né, chegou, sabe? E eu acho que a conversa, né, o diálogo, é o que eu estava falando do sentido antes, né? Se a gente conseguir dar um sentido para tudo isso, né, de uma forma, né, emocionalmente para nós, fica mais leve. Não vai ficar mais fácil, não vai É. ficar mais fácil, mas pode ficar mais leve, emocionalmente falando. Porque assim, o medo, ele está. A ameaça está. Não são coisas criadas pela nossa mente. Faz parte de uma realidade da nossa vida hoje.
Isso não tem como a gente escapar. É fato, Mas né? É a nossa é um realidade hoje, fato. é essa. E Por exemplo, é diferente eu trabalhar um paciente que tenha depressão, que tenha ansiedade, né, que tenha um transtorno de pânico. Por quê? Porque esses transtornos são transtornos diagnosticados, né? Então, existe um diagnóstico médico e psicológico a respeito disso, e você tem um tratamento X, Y, Z para cada caso, né? E uma metodologia e tal. Só que a pessoa, ela não está vivendo numa realidade diferente. Ela está na mesma realidade. E aí, por conteúdos internos, ela acaba desenvolvendo uma doença X ou Y, certo? O que nós estamos vivendo hoje não é isso. É completamente outra coisa. Por isso que eu falei no começo que a gente tem que contextualizar, porque esse sofrimento psíquico que nós estamos vivendo hoje por causa do isolamento, principalmente por causa do isolamento social e, em consequência, por causa das outras crises que são desencadeadas por esse isolamento social, é uma coisa coletiva, é uma coisa mundial. De falar, vamos fazer isto ou vamos fazer aquilo, né? Em termos do sofrimento psíquico, né? Estou dizendo, porque a gente não pode comparar, né, o nosso sofrimento por causa da pandemia com diagnósticos fechados de doenças e transtornos mentais já existentes e que são desencadeados pela estrutura de personalidade de cada pessoa e às vezes por causa de um evento traumático ou alguma coisa assim. Não dá para comparar de maneira nenhuma, né? Porque hoje a gente está todo mundo no mesmo barco. ó, a Fernanda tá falando que, Fernanda Faleiro está falando que o filho dela de 13 É. anos está ficando com muitos medos, né? E, Ai, né, você estava tadinho. falando, isso vai gerando vários É, medos. E um deles é o medo tadinho. de voltar às aulas, né? Então, essa questão das aulas é sempre assim, né? Você sempre tem, né? Sim. Nossa, começo de ano, vou voltar, turma nova e tal. E agora, como é que É, vai ser isso? Como é que essas crianças vão voltar para as aulas? A gente, adulto, não sabe como é que a gente tem que se comportar na rua. não vai. Como é que essas crianças É. vão ter que trabalhar isso, né? Uhum. É. Eu acho que aí, ó, essa pergunta da Fernanda foi muito boa, porque eu acho que isso desperta justamente o que você falou depois. Eu estava esperando você acabar de falar, porque eu já estava pensando nisso, né? Porque nós que somos adultos, né, que assim, a gente teria que ter uma resposta já pronta, a gente não tem, essa que é a verdade, né? E eu acho que esse diálogo com os filhos é muito importante, né? De falar, olha, filho, você está com medo? Eu também tô. Mas nesse momento a gente precisa se ajudar. A gente precisa fazer o que está no nosso alcance de ser feito. Então, não voltou às aulas ainda. Quando voltar, a gente vê o que faz, porque a gente também não sabe como vai ser. E aí, Uma coisa de cada vez, né? administrar esse medo, né, no sentido de não querer antecipar as coisas. É isso que você falou, viver uma coisa de cada vez. Hoje, a nossa prioridade é sobreviver a isso tudo. Essa é a nossa prioridade. Hoje nós temos Primeira que coisa, né? sobreviver. Tarefa do Uhum. dia, primeira coisa, Tarefa. né? Isso, exatamente. E aí, conforme as coisas forem acontecendo, aí a gente pensa em possibilidades, a gente pensa em soluções gradativas também, porque aí vai ter que administrar conforme Não, e aí a vamos dizer, gente a vai vendo o necessidade problema, a gente vai psicológica de cada resolvendo o um. problema, a gente vai resolvendo o É, problema de acordo com o que eles vão aparecendo, né? E, sim. Até para a Camila, gente você não falou, alimentar demais essa ansiedade, né, Rafa? Porque assim, se a porque gente senão fica depois, pensando, e nossa, e aí o prefeito fala uma coisa, e o governador não sei o quê, e aí, né? Aí a gente entra naquele ciclo de ansiedade que não leva a gente para lugar nenhum, essa que é a verdade. O que nós temos esse era, hoje? Hoje nós temos isso, ponto. É isso. é, É com essa isso que nós é temos que lidar hoje. Oi. não, então, esse era um ponto que eu ia entrar agora. Faltam 15 Uhum. minutinhos.
A Sueli Forlan Tá também bom. falou que quando sai de casa tá com medo, parece que a gente vai pegar o vírus, levar para casa. Então a gente tem essa, essa preocupação, né? Por Sim. isso que é importante seguir todas as regras, né? De prevenção. Não é porque você vai sair na rua e você vai pegar. Se Aham. você seguir os protocolos e as coisas, a probabilidade cai muito. Mas Muito. aí eu queria pegar esse gancho assim, ó. É que você falou, a minha avó, ela quer sair de casa, ela não para. Por quê? Porque aí tem É. informação na televisão de que acaba com o isolamento. O outro fala, fica com o isolamento. Como a gente controla e como a gente administra a questão da informação? Porque se eu ficar o dia inteiro consumindo Sim. informação, escutando, teve um dia, juro para você, eu estava vendo uma matéria na CNN no computador e escutando a Jovem Pan num foninho aqui. Então era uma orelha e o olho vendo a CNN e a outra orelha escutando a Aham. Jovem Pan. Tá, Cara, logo não depois a gente funciona, marca a não sua dá. consulta. Logo depois da live a É. gente marca a sua consulta, tá bom, Rafa? E aí a gente trata isso no particular. Mas Que então, como essa administrar foi essa demais. quantidade como administrar essa quantidade de informação e como filtrar para saber o que Então, presta e o que não presta. isso é uma coisa extremamente importante para a nossa saúde mental. Hoje, mais ainda, né? Por questão da pandemia, mais ainda, mas essa é sempre uma recomendação, né? Da higiene mental, que a gente chama. Que é o quê? A gente selecionar o que a gente consome, né? E o que nós consumimos? Nós consumimos televisão, noticiários, jornais, internet, redes sociais. Tudo isso são fontes de consumo de comunicação, seja de que forma for. Às vezes é uma comunicação boa, que traz, né, notícias importantes para a gente poder se informar, e muitas vezes é porcaria, lixo, né? Terrorismo, né? Então, é, então, ai, cuidar da nossa saúde mental, que é o quê? Selecionar. Selecionar o que a gente capta de informações. Então, se a gente quer ter informação sobre alguma coisa, você não precisa consumir o dia inteiro o noticiário, que vai contar a história da Mariazinha e do Joãozinho, né? Não precisa. Né? A gente pode ir direto em fontes confiáveis de jornais, de noticiários assim, oficiais, né? Procurar fontes oficiais de notícias também. Então, por exemplo, sobre decretos municipais, procurar o site da prefeitura, né? Procurar as fontes oficiais para você ter informação correta e enxuta. Eu acho que isso é importante, porque se a gente fica consumindo também muita coisa, você acaba vivendo nesse mundo paralelo, né? E aí você deixa Não, um então, pouco de lado. é você pegar essas informações dos órgãos oficiais, mas também consumir informação de veículos estabelecidos. Por mais que um Sim, veículo seja mais tendencioso para um lado, outro mais tendencioso. tendencioso para o Isso. outro, são Uhum. veículos estabelecidos. Não pegar aquela matéria que saiu no Reconhecidos. site Chirulipa News, que você nunca ouviu na vida, e sai falando que não, falo, saiu lá, é verdade. Exatamente. E outra coisa também, né, que confunde muito, é você ficar vendo notícia o dia inteiro, e aí num noticiário sai uma notícia, no outro sai outra, e no outro sai outra, e no outro sai outra. Então aí, né, você fica totalmente perdido. E procurar, assim, como você falou, fontes oficiais e fontes já bem constituídas, né, assim, de jornais conhecidos, que são, né, empresas idôneas, mesmo que seja tendencioso para lá ou para cá, não importa, mas para que você Mas não vai não, inventar. Ele não vai inventar a história. Ele não vai pode, ele inventar pode, notícia.
levar para um lado ou para o outro. Mas, tipo assim, Sim, foram tantas mortes, foram tantos casos recuperados e pronto. Isso não tem como exatamente. inventar, pode ser da esquerda ou da direita. Não, é. E o que eu ia falar Ó, é isso, né? A partir do momento que você tem uma informação, procurar não ficar repetindo mais aquilo, porque você entra numa conexão emocional com aquela notícia que muitas vezes te abala, assim, né? Às vezes não naquela hora, mas a somatória disso todos os dias, né? uma Isso hora vai fica. trazendo. Então, no hospital X, não Ó, precisa. a minha mãe tá falando que ela já não consome mais informação, que É, ela a falou que Dani já tá está falando que tudo tá no numa realidade hospital. paralela. E a Dani também, desencanei, estou na minha realidade paralela. Essa questão que você falou da Sim. higiene mental, assim, né, de você ter Uhum. essa. Como é que você faz isso para ter? Que nem, ó, eu não sei se eu estou fazendo, mas assim, eu consumo muita informação porque faz parte do meu trabalho, né? Então eu Sim. acordo de manhã e quando vou fazer o café já tá lá o CNN ou a Jovem Pan. E aí tá. Uhum. Só que assim, eu tenho coisas que eu gosto e que eu preciso, que eu consumo para dar uma. Então, achei a hora que o negócio tá pegando fogo de repente, mas eu paro para ir assistir um vídeo de um canal que eu acompanho de cultura nerd, de cultura Sim. geek, lá, de história em quadrinho, de cinema, ou o blog lá de Fórmula 1 que eu gosto. Então eu paro tudo e vou escutar a coisa, entrevista do cara de Fórmula 1, fico lá uma hora escutando aquilo. Então, Mas assim, é para mim, exatamente isso. me tira dessa É realidade e me dá um. isso. Te dá uma trégua nesse conflito mental que está acontecendo o tempo todo, né? Que nem eu também eu trabalho na saúde, então eu acabo ficando mais tempo envolvida com as notícias da saúde propriamente, né? Até porque a gente está trabalhando com isso agora muito mais por causa da pandemia, então a gente está direcionada unicamente para a questão da prevenção do coronavírus, né? Então eu tenho que também estar atualizada no que está acontecendo por causa do meu trabalho. Mas é exatamente isso que você falou. A higiene mental é aquele momento que você para as coisas que são obrigatórias, vamos dizer assim, e você dá uma pausa e vai fazer alguma coisa que você gosta, né? No YouTube, né? Ah, eu vi lá porque aquele momento você desliga de todas essas outras coisas. E isso dá uma trégua, É, dá um, quem dá um gosta, vai equilíbrio. fazer uma abdominal, vai fazer a Isso, flexão, né? Queria exatamente. eu, Cada queria um. eu gostar de fazer abdominal e flexão para espairecer a cabeça. Então, cada um vai encontrar o seu caminho, né? Seja ler um livro diferente, né? Ou, eu estava querendo fazer um curso, sei lá, um tempão que não dava tempo. Vai atrás agora, que agora tem um monte de Agora dá, escola né? disponibilizando online, né? Então, a Sim. higiene mental é isso, é você ter um tempo no dia para você desligar dessas coisas, né? E procurar fazer alguma coisa que te reenergize, né? Que funcione como assim, um recarregador de energia próprio, né? Então, no seu caso, é É. ver os vídeos, a Fórmula 1 e tudo mais. E nem tem Fórmula 1 para assistir ainda, só preciso Nem ficar vendo tem. vídeo de. E futebol, então? O pessoal do futebol tá Então, agora eu estou desesperado. assistindo o campeonato alemão agora, que voltou lá na Alemanha. Exatamente. Mariana, a Mariana entrou agora, ela perguntou se a gente Uhum. já fez a pergunta das crianças. A pergunta, Mariana, ela já respondeu, depois você volta lá, assiste o vídeo inteiro, tem um pedaço legal lá que que ela fala sobre essa questão Ai, do isolamento das das crianças. crianças. É. Camila, para a gente terminar, que estamos quase acabando o tempo, você trabalha no Tá. Centro de Referência em Saúde do Trabalho. Do Meu, trabalhador. do trabalhador.
você deve Isso. estar bombando agora, né, mano? O que deve estar de gente procurando vocês. Ah, maluco! Como é que tá o trabalho de vocês durante Então, essa pandemia toda? desde o começo de março, a gente recebeu uma notificação, né, uma ordem aqui do setor, para a gente se focalizar, né, direcionar o nosso trabalho mais para a prevenção do coronavírus nas empresas. Então, já desde antes de começar o isolamento social, a coisa da quarentena e tudo mais, a gente já estava quase que, vamos colocar aí, 80% voltado para a questão da prevenção do coronavírus. Então, a gente foi fazer inspeção nas empresas, a gente foi falar sobre o coronavírus, porque no dia no finalzinho de fevereiro, não vou lembrar que dia certo agora, não sei se dia 28, sei que no finzinho de fevereiro a gente já recebeu um documento do Ministério da Saúde falando da possibilidade de contaminação do coronavírus e algumas Porque orientações iniciais. o primeiro caso no Brasil foi 26 de fevereiro. Então, alguns dias depois, eu acho que dia 28 de fevereiro, a gente já recebeu um documento do Ministério da Saúde. E aí, a partir daí, a gente já reorganizou todo o trabalho nosso e ficou quase que 80% voltado para isso. Eu continuei atendendo os pacientes, a gente continua atendendo os pacientes ainda até a metade de março, mais ou menos, até dia 16, 17. E aí, a partir da outra semana, que acho que foi dia 22 ou dia 23 de março, não lembro, que aí já não poderia mais atender presencialmente, que os atendimentos eletivos estavam suspensos, e a gente se voltou realmente total para o trabalho da prevenção ao coronavírus. E aí a gente fica, né, tanto nas inspeções das empresas, quanto no atendimento de denúncias também, né? E aqui no Sereste, como eu já tinha vários pacientes, né, que estavam fazendo tratamento comigo, eu combinei com eles que se eles precisassem de alguma orientação, de alguma coisa, que eles poderiam entrar em contato por telefone, enquanto a gente não pode retomar os atendimentos presenciais. Então, assim, para não deixar eles totalmente Para não cortar sem, totalmente, né, a relação, né? para não deixar totalmente sem orientação de nada. Então, eu conversei com a minha coordenadora aqui e eu falei, ó, eu abri o canal do telefone, caso eles precisassem. Então, tá combinado assim por enquanto. Mas agora Camila, estamos assim. está acabando o nosso tempo. Muito obrigado. A Tá conversa ótimo. foi maravilhosa. Obrigada eu, Obrigado Rafa. pela sua participação. E a Obrigada gente eu. vai conversando mais aí e trocando ideias sobre esse nosso isolamento. Tá joia. Obrigadão você. Um beijo para todo mundo. Um beijo para Jana, para a family toda. Um beijão. Beleza, tá quase todo mundo acompanhando a gente aqui. Beijo, beijo, Camila. Até a Beijo. próxima. Tchau, tchau. Então é isso, terminando mais um Entrevista pelo Mundo. A gente hoje conversou com a Camila do Nascimento, psicóloga do CEREST, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Foi bacana a nossa conversa. Obrigado a todo mundo que acompanhou, a todo mundo que participou, mandou pergunta. Foi bacana a participação de todo mundo. Agradecer mais uma vez a MB Store aqui, que está, além de me vestindo, está apoiando o Entrevista pelo Mundo. Lembrando que a MB Store é uma loja de roupa que fica ali na Bernardino de Campos, quase perto da Praça Padua Salles. Então, eles estão trabalhando, estão fechados, né, em respeito ao isolamento, estão trabalhando só com entregas. Então, precisando de roupa, presente, o Dia dos Namorados está chegando. Então, entre em contato com eles no Facebook, tem lá o WhatsApp. Você manda o que você precisa, eles fotografam a loja toda, mandam para vocês podem escolher, depois ou passa só retirar ou eles entregam com o delivery. Beleza, pessoal? Mais uma Entrevista pelo Mundo ficando por aqui. Na próxima quinta-feira, dia 28 de maio,
a gente volta para Portugal, vamos conversar com a minha amiga Gaeli, vamos falar com Portugal, que é um dos países que acabou sendo referência e modelo no combate ao coronavírus. Eles também já estão começando a ter um retorno gradual à vida e à normalidade por lá. Então, ô Tati Bueno, chegou atrasada, depois você assiste o vídeo lá pela internet, beleza? Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.